Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema: orar pode mudar tudo. Em várias passagens da Bíblia, vemos que Deus respondeu às orações dos seus servos fiéis. E como ele ainda é o mesmo nos dias de hoje e permanecerá assim para sempre, continuará e continua respondendo às orações dos seus filhos. A primeira atitude que devemos ter para que as nossas orações mudem o propósito de Deus é reconhecer a sua soberania. Por intermédio do profeta Isaías, Deus avisou o rei Ezequias que este morreria como resultado de uma enfermidade. Porém, o soberano Senhor mudou seus planos por causa da maneira como esse rei recebeu a mensagem divina. A resposta das nossas orações depende muito do modo como interpretamos a mensagem do céu. Nesse caso, o rei orou com um coração humilde, porque creu na profecia e reconheceu que Deus seria poderoso para curar a sua doença física. Em primeiro lugar, Ezequias orou com fé. Ezequias exercitou a sua fé e creu que Deus poderia dar-lhe vitória naquele momento de tanta aflição e risco. Em suas orações, Ezequias exaltou a soberania do Senhor. Em segundo lugar, Ezequias orou com humildade. Ezequias pediu ao Senhor que tivesse piedade da sua vida. Esse rei teve consciência das suas próprias limitações. Além da fé e da humildade, confissão e quebrantamento atraem a resposta imediata de Deus às nossas orações. Confessar é revelar os nossos segredos a alguém, geralmente aquilo que sentimos ou pensamos. As nossas palavras são a expressão dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos. A Bíblia considera o coração como a sede das nossas aspirações e sentimentos. Por isso o Senhor Jesus Cristo disse: mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Mateus 15, 18. Quando o coração do homem está inclinado para fazer a vontade do mundo, a alma torna-se sujeita às vaidades terrenas e às realizações das obras da carne. Mas se andarmos em obediência aos mandamentos do Senhor, o fruto do Espírito Santo será germinado em nosso coração. Ezequias alcançou a misericórdia do Senhor e a sua oração mudou o propósito de Deus, porque ele creu na justiça divina e confessou ao Senhor em sua oração. Após ter orado ao Senhor com fé, humilhando-se com seu rosto voltado para a parede do seu quarto e confessando tudo quanto estava dentro do seu coração, Ezequias chegou ao estágio de íntima comunhão com Deus, o quebrantamento e as lágrimas. Em algum momento, por força das circunstâncias, você também já se viu obrigado a mudar os seus planos? Existe algum trecho na Bíblia Sagrada que fala que Deus se arrependeu? Sim, existe. Por exemplo, o Senhor disse ter se arrependido de haver feito o homem e isso lhe pesou o coração. Gênesis 6, versículo 6. Em outra passagem, lemos que o Senhor se arrependeu do que dissera que destruiria Nínive, capital da Síria. E isso porque os moradores daquela cidade se arrependeram dos seus pecados. Em 1 Samuel 15, 35, o Senhor se arrependeu de ter ungido a Saul, rei sobre Israel. Será que o Senhor se arrepende como homem? Não. Em Gênesis, Deus se arrependeu de criar o homem por causa do pecado deliberado e da rebelião da humanidade. A palavra arrependimento, registrada em Gênesis 6, versículo 6, não implica fraqueza, mas quer dizer mudança de atitude. Deus havia até então tratado com misericórdia e longanimidade a população antediluviana. Mas a partir do momento em que o pecado se generalizou,
o Criador achou necessário aplicar o juízo. A existência de Deus, o seu caráter e os seus eternos propósitos permanecem imutáveis. Porém, Deus pode alterar o seu tratamento para com o homem, dependendo da conduta deste. Foi o que aconteceu com o povo de Nínive. Diz a Bíblia que, ao ouvirem a pregação de Jonas, os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco. Devido ao arrependimento daquele povo, Deus revogou o juízo. O desejo primordial de Deus é sempre usar de misericórdia com a humanidade. O Senhor é um Deus que tem compaixão pelos pecadores sinceramente arrependidos. Entretanto, consome com fogo da sua ira todos quantos desobedecem a sua palavra deliberadamente. O arrependimento divino registrado em 1 Samuel 15:35 mostra o profundo sentimento de desgosto de Deus, decorrente da rebelião de Saul. Não é um arrependimento semelhante ao do homem, que tem que se corrigir pelos seus erros. O arrependimento de Deus significa basicamente, como dito, uma mudança de atitude. Quando vemos as passagens da Bíblia, entendemos que Deus muda o seu propósito, como vimos, de acordo com o comportamento do homem. Aos que lutam para alcançar os seus propósitos pela oração, talvez seja mais proveitoso conhecer a palavra propósito e o que ela representa em nossa vida. A palavra propósito faz referência a um produto final a ser alcançado, aquilo que determina a nossa conquista. Segundo o dicionário, propósito significa intenção de fazer algo, projeto, desígnio, aquilo que se busca alcançar quando se faz alguma coisa, objetivo, finalidade, intuito. Salomão escreveu em Eclesiastes 3, do versículo 1 ao 8, que tudo tem o seu tempo e o seu propósito determinado na terra. Deus tem um plano eterno que inclui os propósitos e as atividades de todas as pessoas. A oração de Ezequias mudou o propósito de Deus na sua vida. Mudou aquilo que Deus havia estabelecido e determinado, ou seja, que esse rei morreria como consequência de uma doença. Deus, através do profeta Isaías, mandou que o rei Ezequias colocasse a sua casa em ordem e selecionou: você vai morrer. Mas como uma pessoa, por meio da oração, consegue mudar o propósito de Deus? O segredo está no jeito humilde com que Ezequias se dirigiu ao Senhor. Ah, Senhor, ser servido de te lembrar. Segundo Reis 20, versículo 3. Deus é soberano para fazer o que quiser, agir como quiser e da forma que bem entender. Façamos o nosso dever. Lancemos sobre ele todas as nossas ansiedades, com fé, humildade, confissão e quebrantamento, como fez o rei Ezequias. E então veremos que as nossas orações podem mudar o propósito de Deus. O que aconteceu com Ezequias prova que Deus não olha a aparência do homem, mas sonda os sentimentos e os desígnios humanos e descobre as verdadeiras intenções do coração. O coração piedoso desse rei fez com que a sua oração mudasse o propósito de Deus. Ezequias apresentou-se diante do Senhor com o rosto virado para a parede, num ato de humildade, e não hesitou em falar sobre a sinceridade do seu coração. O verdadeiro homem não é o estereótipo visto com os olhos carnais, mas é o ser que está dentro de cada um, orientado pelos desejos da alma, guiado pelo processo mental e emocional.
Deus almeja entrar no coração do homem. O Salvador não se cansa de fazer o mais excelente de todos os convites ao pecador, para lhe dar um novo caminho de felicidade eterna. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Provérbios 23, versículo 26. Mas por que será que Deus não pediu o braço, a perna ou outra parte do corpo? Porque o coração precisa estar sempre voltado para Deus, a fim de gerar o homem espiritual. Do contrário, acontecerá como disse Jesus em Mateus 15, 19. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Ezequias sabia que não podia enganar, pois o Deus onisciente conhece o profundo da alma aflita. Certamente, antes mesmo do nascimento desse rei, Deus já conhecia muito bem o caráter sincero do seu filho. O Senhor esquadrinhou os pensamentos desse servo, cuja preocupação era se afastar dos cultos pagãos e manter-se puro e desejoso de ver a face do Santíssimo Deus. Esse rei de Judá cumpria com os requisitos de Mateus 5,8, que diz: Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. A expressão limpos de coração caracteriza a vida daqueles que zelam pelos princípios éticos e espirituais e adoram a Deus com sinceridade no meio de uma sociedade pervertida. É aquela pessoa que se entregou facilmente aos sentimentos do amor sem interesse. Um coração fingido, que guarda ódio, ira, rancor, dificilmente alcançará a perfeição, e a sua oração será incapaz de mudar o propósito de Deus. Deus quer mudar a sua história. Deus quer mudar o propósito da sua vida. Basta entregar-se confiantemente, buscar Deus com o coração quebrantado e esperar com paciência no Senhor. Só assim você constatará que a oração pode mudar o propósito de Deus. Em resumo, orar pode mudar tudo. Você crê nisso? É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, muitas vezes nos sentimos incapazes, sabemos que somos pecadores, que somos falhos, mas procuramos a cada dia nos consertar, andar nos caminhos retos do Senhor, viver na tua obediência, na obediência da tua palavra. E nesse dia de hoje, Pai, nós estamos com o nosso coração aberto, sincero, diante de ti, para que se tiver algum erro, algum pecado em nossa vida, que o Senhor venha nos mostrar, para que possamos nos corrigir, para que possamos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem de melhor para nós. Nós entregamos a nossa vida em tuas mãos, crendo e confiando, Pai, que o Senhor tem propósitos para cada um de nós, que os teus planos são melhores do que os nossos, porque nós sabemos que para ti não haverá nada demasiadamente difícil. E nesse dia de hoje nós já te agradecemos pela bênção, pela vitória, pela resposta. Porque através da nossa oração, o Senhor pode mudar e transformar a nossa vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Graças a Deus. Aleluia.